Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, nosso companheiro, amigo, já de alguns anos. Agradecer também pela vida do meu xará, pastor Francisco Alves, dos nobres companheiros que aqui estão, na minha retaguarda. Prazer em revê-los. Também agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs, na pessoa das coordenadoras, irmã Margarida e também irmã Maria José. Deus abençoe grandemente a cada uma das regentes e cada uma das irmãs que estão abrilhantando esse trabalho, e irmãos também. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Amém. Eu também estou feliz, porque eu sei que aqui estamos, porque o Senhor tem nos sustentado. E todas as vezes que um departamento feminino se reúne para comemorar mais um conclave, mais uma festividade, não é somente uma reunião para comemorar um ano que se passou, mas especialmente para comemorar as batalhas vencidas, as pelejas realizadas, mas acima de tudo para agradecer pela vitória que veio do alto em todo o tempo. Eu louvo a Deus porque nasci debaixo do joelho das mulheres do círculo de oração. Minha avó, que já dorme no Senhor, foi para a eternidade com 89 anos, e eu me lembro que a figura da minha avó representava a mim uma figura de uma mulher de oração. E antes de ler a Bíblia, eu só quero compartilhar algo que eu me recordo muito bem quando ainda era pré-adolescente. Que meu pai, junto com 2 outros irmãos que moravam em Natal, Rio Grande do Norte, resolveram sair de lá, de uma cidade tão longe. Nós temos uma distância aí muito grande ao norte do país, para cá, para o sul. E com 17 anos, mais um outro irmão de 16 e uma irmã de 18 anos, resolveram sair de Natal e vir para São Paulo. Minha avó, aquela mulher simples do interior, orando a Deus e pedindo para que os filhos não viessem para cá. Porque antigamente as notícias que se ouviam de São Paulo eram de violência, de quantas barbaridades, e quem morava no norte, no lugar mais simples, ouvia essas notícias e tinha medo dessas coisas. Todavia, minha avó era uma mulher de oração, crente em Cristo Jesus, se converteu na Assembleia de Deus aos 17 anos e só saiu da igreja quando partiu para a igreja de cima. E ela então, vendo que os filhos estavam dispostos para vir para São Paulo, orou, permitiu que eles viessem e eles vieram. Meu pai então, aqui em São Paulo, com 2 outros irmãos, começaram a trabalhar, granjear um pouco de dinheiro, e os anos se passaram e cada um deles constituíram família. E meu pai, depois de 15 anos, já estando aqui em São Paulo, só falava com a sua mamãe via carta, na época era carta, e dava as notícias, e ela sempre, ao responder, falava que estava orando. E passaram 15 anos. Meu pai, então, já estava com a família constituída, casado, com 3 filhas, e a raspa do tacho ainda não tinha vindo, né? Que era eu, mais novo. E ele então resolveu fazer uma viagem, depois de 15 anos, voltando a Natal, Rio Grande do Norte. E quando chegou lá, foi uma alegria muito grande ver a sua mamãe, seu papai, outros irmãos que lá também residiam. E foi uma alegria muito grande aqueles primeiros dias. E então, numa conversa na sala da casa da minha avó, meu pai começa a se lembrar dos dias em que
antecediam a sua ida com os seus irmãos para São Paulo. E nas suas palavras, depois que eu nasci, cresci, ouvindo essa história, ele dizia para sua mamãe: mamãe, lembra quando eu saí daqui com os meus 17 anos? A senhora tinha toda aquela preocupação que São Paulo é violento, que São Paulo tinha muito assalto, tinha medo que eu e meus irmãos morressem. Pois é, mamãe, passaram-se 15 anos. Eu cheguei lá, encontrei emprego, consegui morar numa boa casa, constituí família, já tenho 3 filhas, e nunca fui assaltado, ninguém nunca me fez mal, eu nunca tive um problema, nunca entraram na minha casa, sempre trabalhei, nada me aconteceu. Como se dissesse, eu fui para lá e eu sou bem resolvido. Aí a minha avó falou para ele: vem cá pertinho. Ele se aproximou, ela levantou a sua saia e disse assim: está vendo esses joelhos? Durante esses 15 dias, todos os dias eu tenho falado ao meu Deus. E se nada te aconteceu, não é porque você é bom, mas é porque existe um Deus Altíssimo que guarda e ouve as orações daquele que clama em seu nome. Se Deus tem ouvido a sua oração, levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Se estamos aqui é porque Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Amém, queridas? Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo de número 32 do livro do profeta Isaías, tema escolhido pelas nossas irmãs. Eu quero valorizar aquilo que as irmãs escolheram, ainda que nós, que temos uma responsabilidade, um compromisso com a palavra de Deus, não podemos nos furtar daquilo que Deus deseja falar conosco, ainda que, por algumas vezes, ao olhar para a Bíblia Sagrada, nós vemos um versículo bonito que salta aos olhos, e a gente diz, é esse que nós queremos. Mas muitas vezes o contexto do versículo nos traz talvez uma mensagem diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir. E este versículo de Isaías 32, verso 9, que vocês escolheram, é um tanto sério, nos leva a uma responsabilidade muito grande esse texto. E eu quero tentar aqui, com a orientação do Senhor, fazê-los entender a mensagem que Deus colocou em meu coração através desta palavra. Isaías 32, quero ler o versículo 1 e mais outros versículos para que cheguemos no entendimento daquilo que Deus quer de nós. Diz assim a palavra de Deus: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Versículo de número 9. Levantai-vos, mulheres que viveis ou que estais em repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estais em descanso ou confiantes, inclinai os ouvidos às minhas
palavras. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, quero parabenizá-los por esta festa tão linda, mas esta festa só será completa se a vontade de Deus aqui for feita por intermédio da sua palavra. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha jornada cristã, é ter a responsabilidade para com a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo difícil, em que às vezes é muito mais fácil a gente preparar alguma coisa conforme o que a gente quer, em detrimento daquilo que Deus quer. Mas eu quero vos dizer nesta noite que, por algum tempo, esta palavra, desde que recebi o tema, vem incomodando e falando ao meu coração. E a minha oração durante esses dias, até chegar aqui, é para que Deus falasse aquilo que Ele quer, e não aquilo que eu desejo falar. Portanto, abra os seus ouvidos e creia que nesta noite Deus tem uma palavra de vida para o teu coração. Esse texto histórico do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, é muito interessante quando lemos este profeta maior, porque o seu livro é uma antítese, é um comparativo com a própria Bíblia Sagrada. Haja vista que esse profeta messiânico escreveu 66 capítulos, sendo que, ao olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver claramente como o profeta Isaías assim diz, nesses textos, como um profeta messiânico que fala sobre o Messias, o paralelo, como a Bíblia assim é, destes 66 livros de Gênesis, Apocalipse. E é interessante ao observar diversos capítulos deste livro, porque nele nós podemos entender uma mensagem não só para o seu momento histórico, mas também uma mensagem para o futuro, para tempos futuros, que é chamado de mensagem escatológica, mensagem para o tempo do fim. E é interessante perceber, quando eu estava lendo a Bíblia, do capítulo de número 28 ao capítulo de número 33 deste livro, se você depois, com o tempo em casa, quiser examinar, você vai ver que existe uma série de mensagens, cuja introdução de cada um delas inicia com duas letras A e I, que significa o famoso ai do Antigo Testamento. E todas as vezes que a Bíblia usa esta nomenclatura, a Bíblia está falando de um tempo de juízo, de um tempo de acerto de contas, de um tempo em que Deus se manifestará de forma sobrenatural. Aleluia. Se você olhar o capítulo 28 até o 33, com exceção do capítulo 32, você vai ver que todas as iniciais dos livros, dos capítulos, começam com a nomenclatura ai. E depois discorre por que deste ai. E por que no capítulo de número 32 há esta exceção de Deus? Capítulo 32, quando o profeta está falando em nome do Senhor, ele começa com a palavra eis, que também é uma palavra conhecida, introdutória, quando Deus deseja falar algo diretamente ao seu povo. Quando eu estava orando e pedindo a Deus e tentando decifrar, entender porque do capítulo 28 ao 33, todos eles começam com ai,
unicamente o 32 que vocês escolheram, vem a palavra eis. O Espírito Santo falou ao meu coração dizendo, é porque neste capítulo eu tenho uma palavra para os meus. Levante a sua mão nesta noite em nome de Jesus. E diga assim comigo, fala Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Informe aí a tua irmã, teu irmão, diga assim, meu irmão, Deus vai falar contigo nesta noite de forma sobrenatural. Olha que interessante, olhe para cá. Todas as vezes que essas 5 mensagens de Ai, elas iniciam os seus capítulos, elas vão falar de um tempo de desolação. Um tempo conhecido na Bíblia de tristeza, de grande dor. É um período de consternação, de aflição e de angústia. E o profeta Isaías, ao pregar esta mensagem, ele sentiu no seu coração, na sua alma, esta angústia prévia. Todavia, abre-se um parênteses no capítulo de número 32, quando inicia, como eu já disse, com eis, quando Deus quer falar com o seu povo, para Deus falar de um tempo, chamado tempo de libertação para o seu povo. Libertação do jugo, da opressão de Senaqueribe, do império assírio, que era conhecido como devastador no seu tempo histórico. E este reino viria de uma forma tão forte que o juízo chegaria naquela nação que estava vivendo em crise. E veja que o caráter do livro de Isaías é trabalhado nesses capítulos, mostrando a natureza do caráter messiânico diante desses capítulos, desses textos. Para mostrar que, mesmo diante de um tempo de desolação, de juízo, de consternação, Deus havia levantado um profeta para anunciar a sua vontade ao seu povo. O que eu entendo com isso, meus irmãos? É que pode passar o tempo que for. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nesses últimos dias da igreja aqui nessa terra. Nós olhamos para as notícias mundiais, de barbárie, de crises, de eminências de guerra, crise no nosso país, econômica, política, judiciária. Mas independente destas coisas, Deus é um Deus que ainda levanta profeta para falar a sua palavra. E eu creio que Deus tem levantado profetas para profetizar a tua palavra. Eu não estou falando de profetas que só profetizam coisas boas, de profetas que só fazem massagem no ego das pessoas, mas eu estou falando de profetas que Deus levanta para falar a sua palavra como ela é. Doa quem doer, goste quem gostar, Deus ainda é Deus que fala com o seu povo. E eu creio que Deus ainda levanta profetas. Quantos creem que Deus levanta profetas? Olhe para a irmã do teu lado e diga assim, minha irmã, Deus quer levantar você como profeta nesses últimos dias. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, Deus quer levantar você como profeta da parte de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E Deus, quando levanta profetas, irmãos, tem gente que faz bico, faz cara feia, torce o nariz, mas o profeta tem compromisso com Deus. E quando a gente tem compromisso com Deus,
A vontade de Deus é feita, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu creio que nesta noite a vontade de Deus está sendo feita nesse lugar, porque você se reuniu para ouvir a voz do seu Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Deus nesta noite. Quantos já estão entendendo o que Deus está falando aqui nesse lugar? Adore, glorifique, exalte, porque Deus está presente aqui nesta casa. E veja, quando Deus levanta o profeta Isaías, que privilégio ser um profeta chamado de profeta messiânico. E isso não é à toa. Ele é profeta messiânico, porque ele mesmo tinha as características do Messias. E sabe o que significa Messias? Aquele que é ungido do alto. Parece que eu vejo a unção de Deus sobre a vida de Isaías. E quem tem unção de Deus tem palavra da parte de Deus. Quem tem unção de Deus tem louvor da parte de Deus. Quem tem unção de Deus tem autoridade para falar em nome do Senhor. Quantos aqui querem receber a autoridade da parte de Deus? Levante a sua mão e glorifique, exalte, porque Deus nesta noite está aqui e Ele pode nos ungir. Oh, aleluia! Mas vamos caminhar mais um pouco aqui no texto. Quando eu olho para cá, eu vejo esse profeta messiânico, que tinha a incumbência de apregoar o reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, para que a gente também considere algumas coisas diante do Senhor. À medida que os dias vão se passando, é muito comum, como aconteceu com o povo de Israel, a gente, se não tomar cuidado, perder a direção. Na nossa jornada pode ser que, às vezes, um atalho se torne mais atrativo do que o caminho que Deus traçou. Muitas vezes, manjares apetitosos, encantadores, podem nos atrair em algum momento da nossa jornada cristã e a gente acreditar que aquilo é melhor do que aquilo que Deus tem. Mas eu venho nesta noite, da parte de Deus, lhe falar uma palavra. Por mais que pareça difícil a tua jornada, minha irmã e meu irmão, por mais que este caminho que você tem trilhado seja difícil e não pareça aprazível, saiba que Deus está contigo. E que Deus vai te ajudar até o fim. Quando eu estava lendo esta palavra, Deus falou ao meu coração a esse respeito. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, tempos difíceis. E hoje não é difícil nós depararmos com pessoas que já não estão mais preocupadas em ensinar, pregar e falar a respeito do reino de Deus. Algumas pessoas até parece que perderam a esperança e desistiram de um dia estar na glória com o Senhor, porque já se encantaram por aquilo que foi constituído aqui nesta terra. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria é nos céus, onde Deus está. E a nossa alma não pode perder o desejo de um dia estar com o Senhor. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque ao ler e orar diante desse texto, Deus me revelou nesta palavra o compromisso do profeta Isaías com o reino de Deus. E hoje não é difícil nós percebermos que algumas pessoas estão mais preocupadas em constituir o seu próprio reino. Pessoas ensimesmadas, pessoas egocêntricas,
que querem ser o centro da atração, que muitas vezes querem estar mais em eminência do que o próprio Deus. Ei, quero dizer uma coisa, que Deus continua sendo Deus, que a igreja continua sendo dele, e nós devemos continuar sendo servos do Senhor. A Ele continua sendo a glória, o louvor e a adoração. Quando eu olho e faço uma leitura do nosso tempo histórico, eu vejo que muitas pessoas estão mais engajadas em constituir o seu reino aqui nessa terra do que acumular tesouros nos céus. Mas quando a Bíblia nos instrui, ela diz: antes, acumulai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome, porque onde estiver o teu coração, também aí estará o teu tesouro. Não acumular, não estar firmado, alicerçado naquilo que é passageiro, mas nós devemos estar alicerçados naquilo que é eterno. Diga comigo, naquilo que é eterno. Fale aí para o seu irmão, para a sua irmã, diga: meu irmão, vamos colocar o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que não é temporal, porque aquilo que é temporal, já diz o termo, ele passará, mas aquilo que é eterno permanece para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que na palavra de Deus, em Marcos, nós ouvimos Deus falar conosco a respeito do seu reino. Lucas capítulo 10 também fala a respeito do reino. Jesus dizendo, ele vai falar assim: é chegado até vós o reino de Deus. Mas o que é reino, pastor? Reino é governo de Deus, é autoridade de Deus sobre nós. E o reino, antes de ser externo, ele começa internamente. Ou seja, ainda que Jesus não esteja reinando em nenhum outro lugar, ele pode reinar plenamente e completamente na minha vida e na sua vida. Aleluia! É assim que chega ao reino de Deus. Por isso, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. De quem é o reino? Não ouvi. De quem é o reino? De quem é o reino? Levante a sua mão e glorifique, porque dele é o reino, a glória, o poder para sempre. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquelas coisas que vêm anteriormente ao versículo de 33. Que faz com que o homem e a mulher vivam ansioso, preocupado, perca o sono. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? Filha, filho, não perca seu sono, não se desespere, busque o meu reino em primeiro lugar. Busque a minha presença em primeiro lugar e a minha justiça, que eu estou cuidando de você. Se Deus cuida, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Minha irmã, Deus cuida de você. Meu irmão, Deus cuida de você. Se você está aqui é porque você é objeto do cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Eu estava pensando a esse respeito e pedi a Deus, então, que me esclarecesse algumas coisas nesse texto de Isaías. E a primeira coisa que Deus comunicou ao meu coração, depois dessa parte introdutória, é que o profeta messiânico recebeu uma revelação da parte do Senhor, dizendo que o reino deste rei fará com que este rei reine com cuidado
zelo e proteção. Vou repetir. O profeta Isaías recebeu esta revelação de que viria um reino, cujo rei reinaria com cuidado, com zelo e com proteção. Por quê? Porque Deus já havia dito que viria um tempo difícil. E em tempo difícil, todo mundo é atingido, salvo aqueles que Deus quer cuidar, que Deus quer proteger, estes não serão atingidos. Você não entendeu? Em tempo de crise, em tempo em que todos sofrerão, o profeta messiânico diz, mas virá um rei. E aqueles que ele escolheu, destes ele cuidará. Ele tratará com zelo. E a sua proteção estará sobre eles. Levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite, se você tem a proteção de Deus. Aleluia! Isso significa que não importa que venha o que vier, que a igreja passe o que passar, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Só quem entendeu pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E veja como essa mensagem ela é tão atual, porque ela foi atual para os seus dias, mas como uma mensagem escatológica, ela é atual também para os nossos. E veja que este rei, que a Bíblia muitas vezes usa a expressão de varão, como no versículo que eu li, versículo 2, ele mostra as características da sua realização, da forma que ele age e da forma que ele protege. E diz lá o versículo claramente, que ele será, ou que ele virá, como esconderijo contra o vento forte. Maravilha, Deus, aleluia. Eu disse, Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Que vai vir um tempo em que o vento vai soprar mais forte do que já está. E este vento forte é um vento destruidor, mas para aqueles que têm o selo de Deus, diz o texto bíblico, Deus será como esconderijo. E quando eu li isso aqui, eu entendi claramente o que a Bíblia diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha aí. Sabe o que o texto está dizendo? Que nós devemos nos esconder em Deus, porque quem esconde em Deus está protegido, está guardado, está livre de todo vendaval. Receba essa palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O vento pode soprar mais forte, mas Deus nesta noite está guardando a tua vida. Ele é o teu esconderijo. Aleluia. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas o texto diz mais. O versículo 2 continua dizendo: ele virá como um refúgio contra a tempestade. O que o texto está dizendo? Que vai vir tempestade aí. Os mais antigos conheciam isso muito bem. Quando olhava no horizonte e via aquele tempo se formando, meu avô, quando olhava assim, falava, esse vento está dizendo que mais tarde vai cair uma tempestade.
Às vezes alguém olhava assim e falava, mas como que ele sabe dessas coisas? Ele não tem aparelho. Não tem meteorologia aqui medindo nada. Ele não trabalha no INPE. Mas aquele que tem discernimento e aprende a conhecer os tempos, consegue prever quando algo está vindo. O que Deus está revelando para nós aqui nesta noite? Quem tem discernimento de Deus, quem tem percepção espiritual, consegue prevenir e ver quando algo de errado vem. Mas quando algo de errado vem, ele tem um esconderijo secreto na qual ele pode ser guardado. Ele é refúgio em tempo de tempestade. Salmo 91 diz claramente que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque Ele é meu Deus, meu refúgio. Levante a tua mão assim nesta noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus, como teu refúgio, te guardará do dia mau. E saiba que em poucos dias um grande caminho límpido será aberto no meio dessa tempestade. Receba esta palavra em nome de Jesus. Adore ao Senhor por um instante nesse momento. Glorifique, exalte. Oh, glorificado seja o teu nome, Jesus. Mesmo que o vento sopre, mesmo que a tempestade se levante, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, e não temeremos mal algum, Senhor, porque Tu estás conosco. Aleluia, aleluia. Mas ele diz mais. Ele diz que o Senhor vem como ribeiros de águas em lugares secos. Quando eu estava lendo isso, falei, Senhor, o Senhor está profetizando agora para essa região nossa? Porque se tem uma coisa que se fala hoje é de seca, de falta de água, de deserto. Lugares que eram cheios de água hoje estão desertos. E quando eu estava assim falando com o Senhor, Ele disse, mas diga para a minha igreja, no meio de qualquer deserto, eu me faço como manancial para matar as sedes daqueles que têm sede de mim. Quantos aqui têm sede da presença de Deus? Glorifique e exalte, porque Deus é aquele que sacia a nossa sede. Oh, irmãos, aplicando aqui para o mundo espiritual, esses tempos difíceis, até mesmo igrejas estão vivendo desertos espirituais. E quando eu vi essa palavra da parte de Deus ao meu coração, eu disse, Senhor, por quê? Em alguns lugares as pessoas poderiam beber mais de Ti, mas estão vivendo em desertos espirituais. E o Senhor falou ao meu coração dizendo, é porque antigamente eu era prioridade na vida deles, e hoje eu não sou mais. E Ele disse mais, eu tenho prazer de estar onde querem que eu esteja. Quando não querem mais que a minha presença esteja, eu também já não tenho mais prazer de estar lá. Mas quando invocam e clamam a mim, eu sou o primeiro a chegar para saciar a sede do meu povo. Oh, aleluia, aleluia. Deus está aqui nesta noite saciando a sede do teu coração, da tua alma. Porque eu creio que aqui tem corações e almas sedentas
pela presença do Senhor. Se isso é verdade, você pode exaltar e bendizer o nome dEle. Oh, aleluia. 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 Em quarto lugar, ele diz aqui: ele também virá como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Rocha fala de fundamento. Rocha fala de base. Rocha fala de algo forte. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Que pode o forte se levantar, mas o forte dos fortes, ele está conosco, e não precisamos temer. O Senhor é a nossa rocha, a nossa estrutura, a nossa base, e é por isso que diante de todas as coisas nós não temeremos. Quando eu estava lendo a Bíblia, Salmo 125 diz: os que confiam. A palavra confiar aqui, o verbo confiar, é daqueles que trazem para a sua vida como alicerce, como estrutura, o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que trazem o Senhor para a sua vida como base. Ele diz: os que confiam no Senhor são do verbo ser. Não serão, mas já são. Você não será uma bênção, você já é uma bênção. Você não será uma mulher vitoriosa, você já é uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. Você não será um obreiro bem-sucedido, você já é um obreiro bem-sucedido em nome de Jesus. Você não será um crente abençoado, a bênção de Deus já está sobre a tua vida. Levante a tua mão e glorifique e exalte ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como o que, pastor? São como o monte. Não são os montes. Ainda que em Israel tinha uma cordilheira, mas o nome aqui é único. Até porque também a simbologia, ela é única. E como rocha, Deus é único. Ele disse para Pedro: tu és Petros, fragmento de pedra. E sobre esta pedra angular, pedra que não existe outra igual, é a única pedra em que nós estamos alicerçados, Jesus Cristo nosso Senhor. São como o monte de Sião. E eu gosto dessa parte, que não ouvi, que não, diga aí para o seu irmão, para a sua irmã: minha irmã, não se abale, porque o Senhor está contigo. Não se abale, porque o Senhor é tua fortaleza. Oh, aleluia! Mas tem mais, o texto não acabou não. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. E essa você vai me ajudar. Mas permanece para sempre. Oh, glorificado seja o nome santo de Jesus. Exalte e glorifique a Deus nesta noite, porque você permanecerá para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pastor, quanta coisa nesse versículo que eu não tinha percebido. Pois é. Às vezes a gente passa correndo demais, a gente não vê os detalhes. Mas o Espírito do Santo está revelando a verdade dele para o teu coração nesta noite. Mas tem mais, não acabou ainda não. Ainda tenho mais um pouquinho. Opa, já passou o horário, mas eu vou terminar aqui. Mais 5 minutos. O profeta diz uma segunda verdade aqui, e aqui eu encerro. Ele então se volta diante daquelas situações, e o profeta de Isaías então se volta para algumas mulheres e diz: mulheres, levantai, vós que estáis em repouso. Levantai, vós
Algumas traduções dizem assim, que estáis desapercebidas, desatentas. Mas a gente precisa fazer uma pergunta para o texto. Que mulheres são essas? Eram mulheres de Deus que não estavam atentas? Não eram. O profeta Isaías também é conhecido como o profeta do palácio. E o palácio era um lugar que, antigamente, não só ele como profeta, mas muita coisa de Deus era boa naquele lugar. Mas com o passar do tempo, o palácio ficou sem a presença de Deus, a não ser com a representação do próprio Isaías. E aqui, quando vai falar da cidade de Sião, uma cidade onde o templo estava, Jerusalém, usa como palavras sinônimas, nós vamos ver que ali existiam mulheres que estavam em repouso. Que tipo de mulheres? Essas mulheres são meretrizes. Meu Jesus, mulheres que iam para o palácio e se ataviavam, usavam as suas joias, as suas mais belas roupas, as suas vestimentas, para atrair os homens e corrompê-los. Jesus de Nazaré. Se esse é o texto que Deus escolheu, nós temos que entender a mensagem de Deus aqui. Ainda que seja uma coisa meio chocante, mas eu achei que era mulher de fogo, Jesus. Não, aqui era outro fogo, era fogo estranho. Mulheres que, na verdade, pervertiam os homens e levavam os homens à perdição, e até homens de Deus. E a corrupção estava tão generalizada, que Deus precisa trazer alguns ais, para falar que vem um tempo de correção. Quando eu estava lendo esse negócio, eu falei, ai Jesus amado, sou eu que vou ter que falar esse negócio? Falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Deus mandou dizer uma coisa, que mulheres de Deus não são atrativas por aquilo que demonstram exteriormente, mas a maior atração da mulher de Deus são os valores de Deus que estão internamente na sua vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo complicado. Esses dias, eu tive que chamar uma jovem com a minha esposa e dizer, minha filha, onde você pensa que está? Por quê, pastor? Você não percebeu não, filha? Do jeito que você se veste, eu acho que alguém que vai para a balada se veste melhor. E você esqueceu que essa casa aqui, abri a Bíblia para ela, falei, Jesus disse será chamada casa de oração. Falei, filha, você não precisa atrair os moços e nem homem casado pelas suas vestes, para desejar o seu corpo, porque uma mulher de Deus tem valores que vão muito mais além do que as coisas estereótipas, porque são mulheres que têm valores, como diz a Bíblia, virtuosa como rubi. É algo que não se corrompe. Mulher de Deus não é corrompida. Mulher de Deus é cheia do Espírito Santo. Mas isso não é só para a mulher não, mas é também para os homens. Porque a Bíblia diz também para os homens, quando os nossos olhos são puros, todo o nosso corpo é luz. Mas quando os nossos olhos são malignos, todo o nosso corpo é treva. Que Deus também purifique os nossos olhos e nos abençoe em nome de Jesus. Mas eu vou aqui no texto, não quero sair do texto. E veja que Deus traz uma palavra ao profeta para que ele pudesse falar nesse tempo. Por quê? Estava havendo ali um problema muito sério de luxúria no palácio, de corrupção moral, espiritual. E aquelas mulheres eram tão atrativas que elas estavam corrompendo os homens. E então Deus levanta o profeta dizendo, o meu juízo
virá. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é amor, perdoador, salvador. Mas desde que a gente entenda e obedeça a Deus como Ele é. Porque quando a gente brinca de servir a Deus e acha que a nossa vida pode ser de qualquer jeito, Deus para nós passa a ser juízo. E é interessante que quando a gente lê a Bíblia diz assim que o juízo de Deus começará dentro da igreja. Às vezes a gente fala, Deus manda juízo lá fora, Deus manda juízo na cabeça daquela família. O juízo de Deus começa dentro da igreja. Porque lá o povo está cego lá fora, já está vivendo no pecado. Mas aqueles que já conheceram a Deus, precisam ter a sua vida santa, pura, irrepreensível, para que Deus possa passar a vistoria e ver a sua presença e a sua glória. Só quem tem vestes brancas aí de santificação, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Não estou falando aqui de perfeição, não, ninguém é perfeito, mas eu estou falando daqueles que já renunciaram à velha vida e estão buscando em andar e viver em santidade na presença do Senhor. E eu termino aqui. Quando a palavra vem a essas mulheres dizendo assim, filhas de Sião. Olha como elas eram chamadas, filhas de Sião. Sião, como eu já disse, era parte de Jerusalém onde ficava localizado o palácio, o templo. E estas mulheres se vestiam de linho, de colares, de lua. E existia até um quê de misticismo, porque algumas delas se ataviavam desta forma para se proteger de encantamentos, de mágicos, mas elas também levavam à perversão esses homens. E então vem uma palavra de despertamento, dizendo, mulheres que estai em repouso, despertem. Algumas outras expressões do capítulo 3, Deus vai dizer assim, se dispam destas coisas e se vistam daquilo que é espiritual. É uma palavra muito séria. E o profeta diz, chamando a atenção, dizendo, mulheres que estáis em repouso, ouvi a minha voz. Por quê que Deus levantou o profeta para que aquelas mulheres ouvissem a sua voz, como também aqueles homens? Porque Deus, além de trazer o seu juízo, antes de trazer o juízo, Deus queria trazer um despertamento espiritual. Escute o que eu vou dizer. Não tenho dúvidas, pela Bíblia Sagrada, que os dias são maus e eles podem piorar. Mas eu com você não precisamos ter medo disso, porque Deus, como eu já disse, Ele protege, Ele cuida, Ele guarda a sua igreja. Quando a igreja continua sendo igreja, quando a presença de Deus é real. Só que antes mesmo de Deus trazer juízo para aqueles que estão andando e vivendo errado, Deus traz antes uma proposta de despertamento, de renovação espiritual. E é esta palavra que eu quero aplicar aqui nesta noite. Filhas que estão seguras aqui não é no sentido de estarem bem, mas daquelas que estão presas, amarradas, por coisas que têm embaraçado, impedido Deus se manifestar de forma mais profunda e real. Deus levanta o profeta para dizer, eu venho para trazer um tempo de renovo para as vossas vidas. Quantos aqui acreditam que Deus pode trazer esse renovo? Um despertamento espiritual. E eu creio, irmãos, que antes que as coisas piorem, Deus vai trazer um despertamento espiritual para a sua igreja. Até porque se a coisa ficar muito fácil do jeito que está, até quem não é crente entra no céu. Mas como eu leio a Bíblia e você também, nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que a porta é? Não ouvi, a porta é? E o caminho é?
apertado. Porta estreita, caminho apertado. Porta larga, caminho. E veja o que diz o texto. E muitos é que entram por ele. Mas pela porta apertada e o caminho apertado, são poucos que entram por ele. Eu quero entrar, já entrei. Eu já entrei. Amém? Mas eu termino aqui, concluo a minha palavra, aplicando essa palavra aqui para essas mulheres. Em questão de despertamento espiritual. Olha o que Deus diz. É necessário despir de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. De tudo aquilo que pode comprometer o projeto de Deus de comunhão em nossa vida. Tudo aquilo que possa, de alguma forma, roubar o lugar que é exclusivo de Deus. Repita comigo. Eu não posso, durante a minha vida, esquecer que o primeiro lugar na minha vida é do Senhor. Fale aí para a sua irmã do seu lado. Primeiro lugar na sua vida, minha irmã, tem que ser do Senhor. Primeiro lugar na sua vida, meu irmão, tem que ser do Senhor. As outras coisas esperam, mas Deus tem que ser em primeiro lugar. E quando ele usa essa expressão despir-se, sabe o que ele está usando a expressão aqui, sinônima? Humilhar-se. A Bíblia diz em Tiago claramente, capítulo 4, verso 10, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que Ele, no seu tempo, vos exaltará. Mas a Bíblia diz mais, Lucas 14, 11, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado pelo Senhor. Aleluia. Quando eu ouço esta palavra, humilhação, unida à palavra renovação, eu entendo que entre elas está a palavra ação. Quando a gente se humilha, quando a gente se propõe a viver um tempo de renovação, entre essas duas palavras vem a ação de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Mulheres, eu concluo essa palavra dizendo que, quando Isaías recebe essa revelação do Senhor, resumidamente ele está dizendo, Deus quer trazer um novo tempo para vossas vidas. Quem aqui está precisando de um novo tempo de Deus na sua vida? Quem está precisando aqui de um tempo de renovação na sua vida? Um tempo onde o Espírito Santo vem encher de forma sobrenatural. E eu quero nesta noite fazer uma oração pela sua vida. Talvez exista alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nesta noite, quer mudar a sua vida, a sua história. Como ele veio, através dessa palavra, dizer ao profeta Isaías, que ele é protetor, que ele é guardador, que ele é fortaleza, que ele é rocha. Ele quer proteger e guardar a sua vida. E se tem alguém nesta noite, saia do seu lugar, venha, eu quero orar por você. Não temos muito espaço aqui, mas para as pessoas que querem aceitar a Cristo, nós conseguimos um espaço aqui. Em nome de Jesus. Dá uma olhadinha aí do seu lado, se tem alguém que não é evangélico, quer aceitar Jesus. Tem uma pessoa aqui, já aceitou Jesus. Mais alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Nós queremos orar por você. Lá no fundo tem alguém? Levante a sua mão onde você está, queremos identificá-lo. Tem uma pessoa lá. Por favor, um diácono. Pode ficar daí mesmo. Só abrace a pessoa, nós vamos orar daqui, que a oração alcança. Mais alguém? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nesta noite? Quer assumir um compromisso para que Deus cuide da sua vida? Em nome de Jesus, tem alguém? Levante a sua mão onde você está. E nós estaremos orando pela sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Vamos orar por aquela vida. Você pode fechar os teus olhos nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, ali está um Senhor que levantou a sua mão, se manifestando em querer receber a Ti como Senhor e Salvador. Pai, Tu conheces o estado, Tu conheces a maneira que ele está, e o Senhor é poderoso para transformar, para mudar de forma sobrenatural. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida e opera um milagre na sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e já te agradecemos. Deus, agora eu quero orar pela tua igreja, pelo ministério que aqui está, pelas irmãs que estão comemorando mais um ano de vitória, de cada uma dessas servas de Deus que vieram aqui. Meu Deus, que tem enfrentado batalhas diárias, mas tem se colocado em oração na tua presença. Deus, que o Senhor venha trazer um novo tempo de vitória, um novo tempo de bênção para a vida das tuas servas, e que elas possam, meu Deus, cada dia permanecer no centro da tua vontade, que elas possam ver, meu Deus, a manifestação do teu poder sobre as suas vidas, e entender que o Senhor é Deus que ainda levanta profetas para profetizar a tua palavra, e que entre elas, Senhor, o Senhor já tem levantado mulheres que têm autoridade, que têm palavra para poder transmitir diante dos trabalhos do círculo de oração. Em nome de Jesus, abençoe o ministério, abençoe o pastor José Carlos, essa igreja, abençoa, meu Deus, os obreiros que aqui congregam. Em nome de Jesus, que a tua glória, o teu poder se manifeste cada dia para a glória e louvor do teu nome. Eu te agradeço por essa oportunidade e creio que a tua palavra foi entregue nesta noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você pode dar glórias ao nome de Jesus.